Meu nome é Thomas Whitmore, e durante 17 anos trabalhei como revisor sênior na editora Bloomsbury, em Londres. Hoje estou desempregado, sob investigação policial e provavelmente nunca mais conseguirei trabalhar na indústria editorial. Mas preciso contar essa história antes que seja tarde demais, antes que eles me encontrem, porque o que descobri nos arquivos da editora não deveria existir, e agora tenho certeza de que alguém muito poderoso quer garantir que eu nunca fale sobre isso. Era uma quinta-feira chuvosa de novembro de 2018, quando meu supervisor, Margaret Henley, me chamou para uma reunião urgente. Ela parecia nervosa, o que era incomum para uma mulher que havia enfrentado os piores prazos e as crises mais absurdas da indústria literária por mais de 3 décadas. Thomas, ela disse fechando a porta atrás de si, preciso que você vá ao arquivo 7 no subsolo. Há uma caixa lá, marcada com HP8 confidencial. Quero que você revise o conteúdo e me dê um relatório completo até sexta-feira. O arquivo 7 era um lugar que eu conhecia apenas de ouvir falar. Ficava 3 andares abaixo do térreo, em uma seção da editora que raramente recebia visitas. Era onde guardavam os manuscritos rejeitados, as primeiras versões de livros famosos e, ocasionalmente, materiais que por razões legais ou contratuais não podiam ser destruídos, mas também não podiam ver a luz do dia. Margaret me entregou um cartão de acesso especial, pesado e frio ao toque, com uma tarja magnética que parecia mais sofisticada que os cartões normais da empresa. Uma última coisa, Thomas, ela disse, evitando meu olhar. Este trabalho é estritamente confidencial. Você não pode comentar com ninguém, nem mesmo com sua esposa. Há questões legais envolvidas que estão acima do meu nível de autorização. E eu desci os 3 lances de escada até o subsolo, passando por andares que eu nem sabia que existiam. O cheiro mudava conforme eu descia. Primeiro o aroma familiar de papel e tinta dos escritórios. Depois um odor mais neutro de concreto e ar-condicionado. E finalmente, no arquivo 7, um cheiro distintivo de papel envelhecido misturado com algo que não conseguia identificar. Algo vagamente medicinal, como se o ar tivesse sido tratado com produtos químicos para preservação. O cartão funcionou na primeira tentativa, e a porta pesada se abriu com um clique eletrônico, seguido de um suspiro pneumático. As luzes se acenderam automaticamente, revelando fileiras intermináveis de estantes metálicas carregadas de caixas uniformes. Cada caixa tinha um código alfanumérico, e encontrar HP8 confidencial levou quase 20 minutos de caminhada pelos corredores. Quando finalmente a localizei, estava sozinha em uma prateleira na altura dos olhos, como se alguém a tivesse colocado propositalmente em um local de fácil acesso. A caixa era maior do que eu esperava, feita de um papelão resistente de cor cinza, sem nenhuma indicação da editora ou logomarca oficial. Apenas aquela etiqueta impressa em fonte simples. HP8 Confidencial. Carreguei a caixa até uma das mesas de trabalho espalhadas pelo arquivo. Minha primeira surpresa foi o peso. Era consideravelmente mais pesada do que uma caixa de manuscritos normalmente seria. Quando abri, encontrei não apenas papéis, mas também um envelope lacrado com cera vermelha, uma série de fotografias em preto e branco e algo que fez meu coração acelerar. Um manuscrito encadernado com a inconfundível caligrafia manuscrita de J.K. Rowling na capa. O título estava escrito à mão em letras cuidadosas. Harry Potter and the Crown of Shadows. Nunca publicar. Abaixo uma data. Concluído em 15 de julho de 2007, exatamente uma semana antes do lançamento de As Relíquias da Morte. Minha primeira reação foi de excitação profissional. Estava diante de material inédito de uma das autoras mais famosas do mundo. Mas havia algo perturbador na apresentação. A capa do manuscrito tinha manchas que pareciam antigas, e as bordas das páginas estavam ligeiramente amareladas, como se tivessem sido expostas a algo além do tempo normal. Peguei meu telefone para tirar uma foto, mais por hábito de documentação do que por qualquer outro motivo, mas descobri que não havia sinal no subsolo. Isso deveria ter sido meu primeiro aviso real de que algo estava errado, porque eu sempre tinha sinal completo em todos os outros andares da editora. Abri o manuscrito com o cuidado que sempre dispensava a materiais valiosos, mas logo percebi que este era diferente de qualquer coisa que eu já havia revisado.
A história começava exatamente onde As Relíquias da Morte terminava, com Harry, Ron e Hermione de volta a Hogwarts para completar seu último ano. Mas o tom era drasticamente diferente dos outros livros. Era mais sombrio, mais adulto, e havia uma qualidade visceral nas descrições que me fez questionar se realmente estava lendo algo escrito pela mesma autora que criara a série mágica que eu conhecia. Na história, Harry começava a ter pesadelos perturbadores sobre uma entidade chamada o Ceifador de Almas, uma criação que supostamente existia antes mesmo de Voldemort e que se alimentava não apenas da morte, mas do próprio conceito de esperança. Os pesadelos eram descritos com um detalhamento gráfico que me fez pausar várias vezes durante a leitura. Rowling descrevia cenas de tortura psicológica, manipulação mental e uma forma de magia negra que ia muito além de qualquer coisa apresentada nos livros anteriores. O que mais me incomodava era a precisão técnica dessas descrições, como se a autora tivesse pesquisado profundamente sobre trauma psicológico e técnicas reais de quebra mental. Conforme continuei lendo, comecei a notar inconsistências estranhas na narrativa. Personagens que haviam morrido nos livros anteriores apareciam brevemente, mas de formas perturbadoras. Dobby surgia como uma aparição que sussurrava ameaças. Snape aparecia em espelhos oferecendo conhecimento proibido em troca de sacrifícios pessoais. Essas aparições não eram tratadas como fantasmas normais do mundo de Harry Potter, mas como algo muito mais sinistro e malévolo. Parei de ler na página 89, quando a história descrevia Harry encontrando uma sala secreta em Hogwarts, onde estudantes anteriores haviam conduzido experimentos com magia que envolvia dor auto-infligida como fonte de poder. A descrição era tão vívida e perturbadora que senti meu estômago revirar. Levantei da mesa e caminhei um pouco pelo arquivo, tentando processar o que estava lendo. Era definitivamente a escrita de Rowling. Eu havia revisado o material dela antes e reconhecia seu estilo, suas construções de frase características, mesmo a forma como ela estruturava diálogos. Mas o conteúdo era como se uma versão sombria dela tivesse sequestrado sua mente e criado uma paródia distorcida de seu próprio trabalho. Voltei à mesa e notei as fotografias que havia ignorado inicialmente. Eram imagens em preto e branco de pessoas que eu não reconhecia, mas todas compartilhavam uma estranha semelhança. Olhos vazios, expressões ausentes, como se estivessem olhando para algo terrível que eu não podia ver. No verso de cada foto, havia datas escritas à mão e o que pareciam ser nomes. Sarah M., 2307-2007, Daniel K., 3007-2007, Lucy R., 1508-2007. As datas eram todas posteriores à conclusão do manuscrito. Peguei o envelope lacrado com cera e o examinei mais de perto. O selo na cera não era um símbolo que eu reconhecia. Parecia uma mistura entre uma lua crescente e algo que lembrava uma foice. Quebrei o lacre cuidadosamente e encontrei uma carta manuscrita, também na caligrafia de Rowling, mas desta vez mais apressada, quase desesperada. A carta estava datada de 20 de agosto de 2007, mais de um mês após a conclusão do manuscrito. Para quem encontrar este material, começava a carta: peço que destruam tudo imediatamente. Este livro não deveria existir. Foi um erro terrível, e pessoas já pagaram o preço pela minha arrogância. Pensei que estava explorando os aspectos mais sombrios da natureza humana através da ficção, mas descobri que algumas portas não deveriam ser abertas, mesmo na imaginação. Os leitores beta que tiveram acesso a este manuscrito relataram pesadelos, mudanças de personalidade, e 3 deles... A frase terminava abruptamente, como se a autora tivesse sido interrompida. O resto da página estava em branco, exceto por uma mancha escura que poderia ter sido tinta derramada, mas que tinha um formato orgânico perturbador. Minha mente racional tentava encontrar explicações lógicas. Talvez fosse um projeto experimental de Rowling, que ela decidiu abandonar por ser muito sombrio para seu público jovem. Talvez as fotografias fossem de atores ou modelos para personagens que ela estava desenvolvendo. Talvez a carta fosse uma peça de ficção elaborada, parte de algum projeto de marketing viral que nunca foi implementado. Mas havia algo na atmosfera daquele arquivo, na forma como minha pele arrepiava sempre que eu olhava para as fotografias,
na maneira como as palavras do manuscrito pareciam grudar em minha mente, mesmo quando eu tentava pensar em outras coisas, que me fazia questionar essas explicações racionais. Olhei para meu relógio e percebi que havia passado 4 horas lendo, quando tinha a impressão de que haviam sido apenas 30 minutos. O tempo no subsolo parecia distorcido, elástico de uma forma que não conseguia explicar. Levei a caixa para casa naquela noite contra todas as regras da empresa, mas sentia uma compulsão que não conseguia explicar. Precisava entender o que tinha em mãos, e a atmosfera claustrofóbica do arquivo estava afetando minha capacidade de pensar claramente. Minha esposa, Linda, estava visitando a mãe em Cardiff, então eu tinha a casa para mim por alguns dias, o que, em retrospecto, foi tanto uma bênção quanto uma maldição. Instalei-me em meu escritório doméstico, uma sala aconchegante no 2º andar com vista para nosso pequeno jardim, e continuei a leitura sob a luz amarela de minha luminária de mesa. À medida que avançava no manuscrito, a narrativa se tornava progressivamente mais perturbadora. Harry Potter, o herói que conhecíamos, estava se transformando em algo completamente diferente. Obcecado com a ideia de que sua vitória sobre Voldemort havia sido incompleta, ele começava a estudar magias proibidas, convencido de que precisava se tornar mais poderoso para proteger o mundo mágico de ameaças futuras. Mas o ceifador de almas da história parecia estar influenciando essa obsessão, sussurrando para Harry através de sonhos e visões, oferecendo conhecimento em troca de pequenos sacrifícios morais. O que me perturbava profundamente era como Rowling descrevia a deterioração mental de Harry. Ela claramente havia pesquisado psicologia clínica, porque os sintomas que Harry apresentava, paranoia crescente, desconexão emocional, rituais compulsivos, eram descritos com uma precisão que ia muito além da ficção. Era como ler um estudo de caso psiquiátrico disfarçado de fantasia. Por volta da página 200, Harry começava a realizar experimentos em outros personagens. Primeiro, eram pequenas coisas, feitiços para ler mentes sem consentimento, poções para manipular emoções. Mas escalava rapidamente para territórios muito mais sombrios. Hermione e Ron tentavam intervir, mas Harry os afastava, convencido de que eles não entendiam a magnitude da ameaça que apenas ele podia ver. A descrição de Hermione descobrindo que Harry havia colocado feitiços de controle mental nela por semanas era particularmente devastadora. Rowling capturava não apenas o horror da violação, mas a confusão existencial de descobrir que seus próprios pensamentos e sentimentos haviam sido artificiais. Parei de ler várias vezes durante a noite, não por cansaço, mas porque precisava processar o que estava absorvendo. Cada página parecia deixar uma marca psicológica, como se as palavras estivessem se infiltrando em minha própria mente e plantando sementes de pensamentos sombrios. Comecei a questionar se isso era normal, se outros revisores sentiam esse tipo de impacto emocional ao trabalhar com material fictício, ou se havia algo específico neste manuscrito que estava afetando minha percepção da realidade. Durante uma das minhas pausas, decidi pesquisar online sobre Harry Potter, 8º livro e manuscrito perdido. Encontrei algumas especulações de fãs e teorias conspiratórias, mas nada que correspondesse ao que eu tinha em mãos. Havia algumas menções a material rejeitado e versões mais sombrias que Rowling supostamente havia escrito, mas eram todas vagas e sem fontes confiáveis. O que me chamou a atenção foi um fórum obscuro onde alguém com o nome de usuário BetaReader07 havia postado em julho de 2007 uma mensagem desesperada. Se alguém mais teve acesso ao material HP não oficial, por favor me contactem. Estou tendo reações que não consigo explicar. Pesadelos constantes, sensação de estar sendo observado e tenho certeza de que alguém está tentando entrar em minha casa à noite. Preciso saber se não estou louco. A mensagem havia recebido apenas algumas respostas, a maioria zombando do usuário por levar ficção muito a sério. Mas havia uma resposta que me gelou o sangue. BetaReader07, você não está louco. Pare de procurar por outros. Destrua tudo que você tem e nunca mais mencione isso online. Eles sabem quando você fala sobre isso. SM. A data da última atividade de BetaReader7 no fórum era 25 de julho de 2007, 2 dias após a data na primeira fotografia que eu havia encontrado, a de Sarah M.
Voltei ao manuscrito com uma crescente sensação de mal-estar. Agora não estava apenas lendo uma história perturbadora. Estava começando a suspeitar de que havia tropeçado em algo muito mais complexo e potencialmente perigoso. Conforme continuava lendo, notei que minha própria escrita começava a mudar. Quando fazia anotações nas margens, um hábito profissional de décadas, minha caligrafia estava ficando mais angular, mais agressiva. Às vezes eu escrevia comentários que não me lembrava de ter pensado, observações sobre técnicas de manipulação psicológica que pareciam vir de um conhecimento que eu não possuía. Era como se o processo de revisão estivesse funcionando ao contrário. Em vez de eu analisar o texto estava analisando e modificando a mim. Por volta das 3 da manhã, cheguei a uma seção do manuscrito que me fez parar completamente. Harry havia descoberto um feitiço que permitia não apenas ler mentes, mas reescrever memórias de forma permanente. A descrição do feitiço era dada em detalhes técnicos, quase como um manual de instruções, completa com movimentos de varinha, palavras em latim e até mesmo diagramas desenhados à margem. O que me perturbou não foi apenas o nível de detalhamento, mas o fato de que, ao ler, eu podia visualizar exatamente como realizar o feitiço, como se as instruções estivessem sendo gravadas diretamente em minha memória muscular. Fechei o manuscrito e fui para a cozinha preparar um chá, tentando limpar minha mente dos pensamentos sombrios que pareciam estar se multiplicando. Mas mesmo longe do texto, eu podia sentir sua presença no andar de cima, como uma gravidade psicológica puxando minha atenção de volta. Era irracional, eu sabia, mas tinha a sensação crescente de que o manuscrito estava ciente de mim, esperando pacientemente meu retorno. Voltei ao trabalho na sexta-feira com a intenção de entregar um relatório normal e esquecer o manuscrito, mas Margaret Henley não estava no escritório. Sua secretária me informou que ela havia ligado durante a madrugada dizendo que tinha uma emergência familiar e não voltaria até segunda-feira. Isso era extremamente incomum. Margaret nunca faltava ao trabalho e certamente não deixaria um projeto confidencial pendente sem explicação. Passei o dia tentando me concentrar em outras tarefas, mas minha mente continuava voltando ao manuscrito. Havia terminado de ler durante a madrugada, e o final havia sido ainda mais perturbador que o resto. Na conclusão da história, Harry não derrotava o ceifador de almas. Ele se tornava o ceifador de almas. A transformação era gradual, mas inevitável, e Rowling a descrevia com uma maestria técnica que me fez questionar se ela havia experimentado pessoalmente algum tipo de dissolução psicológica. O Harry Potter do final do manuscrito não era mais humano em qualquer sentido reconhecível. Era algo que usava na aparência de Harry, mas que se alimentava da esperança e da sanidade de outros, como um parasita psicológico disfarçado de herói. Durante meu horário de almoço, decidi investigar mais sobre as fotografias. Usei os recursos da editora para tentar identificar as pessoas nas imagens, mas não encontrei correspondências em nenhum banco de dados. Era como se essas pessoas nunca tivessem existido oficialmente. Mas quando digitei os nomes escritos no verso das fotos em motores de busca especializados, encontrei algo que me fez questionar minha própria sanidade. Sarah M. correspondia a Sarah Matthews, uma jovem de 23 anos que havia desaparecido de sua casa em Edinburgh em 25 de julho de 2007. O caso havia sido arquivado como fuga voluntária, porque não havia sinais de luta, mas sua família insistia que ela nunca teria partido sem deixar rastros. Daniel Kay. Era Daniel Kelworth, um estudante de literatura de 28 anos que havia sido encontrado morto em seu apartamento em Londres em 2 de agosto de 2007. A causa oficial da morte foi descrita como parada cardíaca súbita, mas não havia explicação médica para o que havia causado o ataque cardíaco em um jovem saudável. O mais perturbador era que ambos haviam sido identificados online como grandes fãs de Harry Potter, ativos em comunidades de fãs e teorias sobre possíveis continuações da série. Tentei encontrar informações sobre Lucy R., mas as pesquisas não retornaram nada conclusivo. Entretanto, encontrei menções em fóruns de pessoas desaparecidas sobre uma Lucy que havia sumido em agosto de 2007, mas os detalhes eram vagos e não havia nome completo. Voltei para casa naquela noite com uma sensação crescente de paranoia.
Cada sombra parecia mais escura, cada som da casa mais ominoso. Coloquei o manuscrito em minha mesa de trabalho e simplesmente o encarei por vários minutos, tentando decidir o que fazer. A parte racional de minha mente dizia que eu estava sofrendo de fadiga mental, que estava conectando pontos que não existiam, criando uma conspiração onde havia apenas coincidências. Mas havia uma parte mais profunda, mais primitiva, que insistia que eu havia tropeçado em algo genuinamente perigoso. Decidi tentar entrar em contato com J.K. Rowling diretamente. Usei meus contatos profissionais para conseguir o e-mail de sua agente e escrevi uma mensagem cuidadosamente formulada perguntando sobre material não publicado da série Harry Potter, que havia chegado às minhas mãos para revisão. Não mencionei detalhes específicos, mas deixei claro que se tratava de algo significativo e potencialmente preocupante. A resposta chegou em menos de 2 horas, e foi muito mais direta do que eu esperava. A agente escreveu: Sr. Whitmore, a senhora. Rowling não produziu nenhum material adicional de Harry Potter, além dos 7 livros publicados e dos textos complementares oficialmente lançados. Se você tem em sua posse algo que afirma ser trabalho dela, é uma falsificação. Recomendamos que você entre em contato com nossos advogados se este material estiver sendo distribuído comercialmente. Mas havia um adendo manuscrito na parte inferior da mensagem, aparentemente escrito à mão e digitalizado. Destroy it. Don't read it. Don't copy it. Some doors should never be opened. J. A caligrafia era idêntica à do manuscrito que eu tinha em casa. Isso deveria ter resolvido o mistério. Era claramente uma falsificação elaborada, possivelmente parte de algum projeto de fanfiction extremamente bem executado. Mas a presença daquela nota manuscrita, com a caligrafia perfeitamente correspondente, criava mais perguntas do que respostas. Como alguém poderia falsificar não apenas o estilo de escrita de Rowling, mas sua própria caligrafia com tal precisão? E por que a autora real conheceria a existência de uma falsificação específica o suficiente para escrever um aviso sobre ela? Naquela noite, aconteceu algo que me fez perceber que eu havia ultrapassado um ponto de não retorno. Estava em meu escritório, relendo algumas seções do manuscrito e fazendo anotações para meu relatório, quando ouvi passos no andar de baixo. Inicialmente pensei que Linda havia voltado mais cedo de sua viagem, mas quando chamei seu nome, não houve resposta. Os passos continuaram, lentos e deliberados, como se alguém estivesse explorando a casa meticulosamente. Peguei meu telefone para ligar para a polícia, mas descobri que não havia sinal. A mesma situação que havia experimentado no arquivo da editora. Desci as escadas silenciosamente, com um taco de cricket que guardava no armário do corredor. Mas a casa estava vazia. Todas as portas e janelas estavam trancadas por dentro, exatamente como eu as havia deixado. Não havia sinais de arrombamento ou perturbação, mas havia algo diferente no ar. Um cheiro sutil e medicinal que me lembrava do arquivo 7. E em minha mesa da cozinha, havia uma folha de papel que definitivamente não estava lá antes. Era uma página que parecia ter sido arrancada do manuscrito, mas continha texto que eu não me lembrava de ter lido. A página descrevia um ritual onde o leitor de um texto amaldiçoado começaria a experimentar sangramento de realidade. Momentos onde a ficção começaria a se manifestar em sua vida real. Os sintomas incluíam aparições de personagens, alterações em sua casa e, eventualmente, a completa substituição de sua realidade pela realidade da história. No final da página, escrito à mão em uma caligrafia que não era de Rowling, mas que reconheci como minha própria, estava uma nota que eu não me lembrava de escrever. Eles sabem que você tem o livro. Eles estão vindo. O que aconteceu nas 72 horas seguintes ainda me causa pesadelos. E honestamente, às vezes questiono se realmente aconteceu ou se foi uma quebra psicótica completa causada pela exposição prolongada ao manuscrito. Mas as evidências físicas, as fotografias que tirei, as anotações que encontrei e principalmente as pessoas que começaram a aparecer em minha vida, me convenceram de que tudo foi terrivelmente real. Na manhã de sábado, acordei para encontrar 3 pessoas desconhecidas sentadas em minha sala de estar. Elas não haviam arrombado a porta, simplesmente estavam lá, como se sempre tivessem pertencido ao espaço. Uma era uma mulher de meia idade com olhos extraordinariamente pálidos,
vestindo um terno cinza que parecia caro, mas antiquado. Os outros dois eram homens mais jovens, ambos com a mesma expressão vazia que eu havia visto nas fotografias do arquivo. Sr. Whitmore, disse a mulher com uma voz que parecia vir de muito longe, você tem algo que não deveria ter. Minha primeira reação foi de pânico total. Corri para o telefone, mas novamente não havia sinal. Tentei sair pela porta dos fundos, mas ela simplesmente não abria, como se tivesse sido selada. A mulher continuou falando com uma calma perturbadora. O manuscrito que você encontrou não é ficção, Sr. Whitmore. É um documento de instruções, um manual. A Sra. Rowling descobriu, através de seus próprios métodos, como acessar certas camadas da realidade que normalmente permanecem ocultas. Ela documentou o processo, pensando que estava criando ficção, mas na verdade estava transcrevendo instruções reais para rituais muito antigos e muito perigosos. Um dos homens jovens se levantou e caminhou até a janela, mas seus movimentos eram estranhos, como se ele estivesse se lembrando de como andar a cada passo. As pessoas nas fotografias, ele disse sem se virar, foram os primeiros leitores beta. Elas seguiram as instruções sem perceber que eram instruções reais. Agora elas existem em um estado intermediário, não completamente vivas, não completamente mortas, mas funcionalmente úteis para nossos propósitos. A mulher abriu uma pasta que eu não havia notado antes e retirou várias fotografias em preto e branco. Eram imagens minhas, dormindo, trabalhando, lendo o manuscrito, todas tiradas de ângulos impossíveis, como se as câmeras estivessem dentro das paredes de minha casa. Você leu o manuscrito completo, Sr. Whitmore. Isso o coloca em uma posição única. Você pode escolher entregar o manuscrito e aceitar uma modificação menor de memória, ou resistir e se tornar parte de nossa coleção permanente. Apontou para os dois homens. Eles escolheram resistir. Olhei mais atentamente para os rostos dos homens e senti meu sangue gelar. Um deles era Daniel Kelworth, o jovem que supostamente havia morrido de ataque cardíaco. Ele estava parado ali, claramente vivo, mas havia algo fundamentalmente errado com sua presença. Era como olhar para uma fotografia tridimensional, tecnicamente precisa, mas faltando alguma qualidade essencial da vida. O que vocês querem realmente? Perguntei, surpreso com minha própria capacidade de falar. Queremos que o conhecimento seja controlado, respondeu a mulher. Existem certas informações que são perigosas demais para a circulação livre. O manuscrito contém instruções para processos que podem alterar fundamentalmente a estrutura da realidade local. Imagine se cada pessoa que lesse o livro pudesse, inadvertidamente, começar a reescrever as leis da física em sua vizinhança. Imagine se estudantes universitários descobrissem como tornar seus pesadelos literalmente reais. Imagine se crianças aprendessem a transformar suas raivas em entidades físicas que poderiam prejudicar outros. Ela se levantou e caminhou até minha estante, passando os dedos pelos livros como se estivesse lendo seus conteúdos através do toque. A Sra. Rowling entendeu o perigo depois que os primeiros leitores começaram a se transformar. Ela nos contactou voluntariamente, pedindo ajuda para conter o que havia criado. Nós somos uma organização que existe há muito tempo, Sr. Whitmore. Existimos especificamente para gerenciar este tipo de vazamento entre realidades. Vocês mataram aquelas pessoas, eu disse, apontando para Daniel. Não exatamente, Daniel respondeu com sua própria voz, mas com um tom mecânico. Eu ainda existo, apenas diferente. As instruções no manuscrito me ensinaram como existir em múltiplas camadas de realidade simultaneamente. É libertador, de certa forma. Não sinto dor, medo ou preocupação. Apenas propósito. A mulher voltou para perto de mim. Você tem uma escolha genuína, Sr. Whitmore. Podemos remover suas memórias específicas sobre o manuscrito. Você se lembrará de ter trabalhado em um projeto confidencial que foi cancelado, nada mais. Você voltará para sua vida normal, continuará seu trabalho na editora e nunca mais pensará sobre isso. Ou você pode escolher a transformação, como Daniel escolheu. Você manteria sua consciência, mas se tornaria parte de nossa equipe, ajudando a conter outros vazamentos similares ao redor do mundo. E se eu simplesmente recusar ambas as opções?
Então você se tornará como Sarah, disse o segundo homem, falando pela primeira vez. Ela tentou fugir, esconder-se. Agora ela existe em um estado de fuga perpétua, sempre correndo de algo que nunca pode alcançar, mas nunca pode escapar. É desconfortável. Olhei ao redor da minha sala, tentando processar a impossibilidade de toda a situação. Como eu sei que vocês estão dizendo a verdade? Como eu sei que vocês não são apenas alucinações causadas por uma exposição prolongada a material psicologicamente perturbador? A mulher sorriu pela primeira vez, e o sorriso era mais terrível que sua expressão neutra anterior. Por que, Sr. Whitmore? Você já começou a transformação. Verifique suas anotações do manuscrito. Verifique o que você escreveu ontem à noite. Corre de volta para meu escritório e peguei o bloco de anotações que havia usado durante a leitura. As páginas que eu me lembrava de ter preenchido com observações editoriais normais agora continham algo completamente diferente. Havia diagramas complexos, fórmulas em uma linguagem que eu não reconhecia e instruções detalhadas para o que parecia ser rituais de invocação. Tudo escrito em minha própria caligrafia. Mas eu não tinha nenhuma lembrança de escrever qualquer coisa daquilo. O manuscrito não é apenas um conjunto de instruções, gritei para a sala de estar. É também um vírus mental, não é? Ele se replica através de quem o lê. Parcialmente correto, respondeu a mulher. É mais como uma ferramenta de diagnóstico. Ele revela e amplifica certas capacidades latentes que algumas pessoas possuem. Você, Sr. Whitmore, aparentemente tem uma aptidão natural considerável. Voltei para a sala com o bloco de anotações. Então não há realmente uma escolha, há? Se eu já estou mudando, a modificação de memória não funcionará. Funcionará, disse Daniel. Mas você perderia mais do que apenas as memórias do manuscrito. Perderia todas as capacidades expandidas que desenvolveu. Voltaria a ser completamente normal. Muitas pessoas consideram isso uma perda significativa, uma vez que experimentaram o que é possível. Sentei-me pesadamente em minha poltrona, tentando pensar através do que parecia uma situação impossível. E se eu escolher me juntar a vocês? O que acontece com minha vida, minha esposa, meu trabalho? Sua vida continua, com ajustes menores, explicou a mulher. Você continuará trabalhando na editora, mas ocasionalmente receberá projetos especiais como este. Você manterá seu relacionamento com sua esposa, embora possa notar que certas conversas se tornam difíceis. É difícil explicar experiências transcendentais para pessoas que existem apenas em uma camada de realidade. E as pessoas como Sarah, os que tentaram resistir, eles eventualmente encontram paz, disse o segundo homem. Pode levar décadas, mas eventualmente eles param de correr e aceitam a transformação. A realidade é muito persistente, Sr. Whitmore. É difícil lutar contra ela indefinidamente. Olhei para o manuscrito em minha mesa de centro. Mesmo de onde estava sentado, podia sentir sua presença, como um campo gravitacional psicológico. Compreendi que, independentemente da escolha que fizesse, minha vida anterior havia terminado no momento em que abri aquela caixa no arquivo 7. Eu escolho a transformação, disse finalmente, mas quero saber exatamente no que estou me metendo. A mulher acenou com aprovação. Uma escolha sábia. Daniel irá orientá-lo através do processo de aclimatação. Levará algumas semanas para você se ajustar completamente, mas descobrirá que as possibilidades compensam largamente os ajustes necessários. E assim, minha história oficial termina aqui. Oficialmente, eu ainda trabalho na Bloomsbury, ainda sou casado com Linda, ainda levo uma vida aparentemente normal. Mas agora também existo em outras camadas, outros níveis de realidade onde livros podem ser muito mais do que ficção, onde palavras têm poder literal, e onde organizações como a que me recrutou trabalham silenciosamente para manter a barreira entre o possível e o impossível. Se você está lendo isso, se esta história chegou até você através de qualquer meio, seja cuidadoso. Às vezes, as histórias que contamos sobre realidades alternativas são mais verdadeiras do que pretendemos que sejam. E às vezes, a ficção é apenas uma forma mais segura de documentar verdades que são perigosas demais para serem apresentadas diretamente. O manuscrito ainda está em minha casa. Ainda posso senti-lo, mesmo quando estou do outro lado da cidade. E às vezes, tarde da noite,
Posso ouvir páginas sendo viradas, embora ninguém esteja lá para lê-lo. Pelo menos, ninguém que eu possa ver.